Hebreus capítulo 4, do versículo 1 até o 16, a palavra de Deus nos diz o seguinte: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram, por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece uma outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas obras. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, estamos diante da viva e eficaz palavra de Deus. Senhor, a tua palavra, ela é viva, isso significa que ela possui vida em si própria. Portanto, é impossível estarmos expondo esse texto bíblico e esse texto ele não estar vivo. Por isso, Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha tirar toda distração, toda dispersão no meio do seu povo, para que a mensagem viva da tua palavra seja eficaz, seja inerrante, seja infalível. E certamente, Senhor, de hoje em diante, sairemos transformados, divididos em antes e depois, porque estamos diante da tua palavra. Já te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o respeito, toda a reverência, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão nessa tarde é:
descanso espiritual pela fé. Como um pastor integral dessa casa, eu tenho visto algumas coisas que fazem desse sermão que eu vou pregar algo muito urgente para aquilo que eu creio que o povo de Deus precisa saber nessa tarde. Alguns dias atrás, eu tive uma experiência em um gabinete que isso me despertou para uma realidade de quão necessário esse texto é. Eu estava com uma ovelha, com alguém que eu já liderava, alguém que eu já discipulava, e ele já tinha me dito, olha, eu cresci na igreja, eu fui criado em lar cristão, eu sempre estive na igreja, sempre conheci da palavra, mas teve um tempo que eu desviei, e eu estou retornando agora, acolhi aquela pessoa. Estivemos algum tempo em gabinete, e na semana passada essa pessoa virou para mim no discipulado e falou, olha, eu não me considero salvo. Eu virei para a pessoa e falei, então, me explique melhor sobre isso. O porquê você não se considera salvo? Ele virou para mim e falou, Davi, eu queria muito ser salvo, mas eu sinto que eu não sou uma pessoa boa o suficiente. Eu peco, peço perdão, digo para Deus que me arrependi, mas se passam alguns dias eu caio na mesma coisa de novo. Eu não sou salvo, eu não sou uma pessoa boa. Irmãos, eu tive que pegar aquela pessoa e eu tive que explicar para ela como funciona a salvação e aquilo que temos de desdobramentos disso na nossa vida. E ainda no campo da introdução, eu quero fazer isso com você, porque esse texto ele é muito pertinente naquilo que tange os processos da nossa salvação. A salvação, ela atua em 3 aspectos que nós poderíamos falar. O primeiro deles é a justificação. E o que isso significa? Isso significa que, quando cremos em Jesus, quando pela fé aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz, nós somos imediatamente justificados. Isso significa uma declaração de Deus a nosso respeito. Ou seja, não é um processo, é um ato imediato. Deus brada no seu trono do céu e fala, olha, ele agora não está mais culpado, porque a justiça de Cristo está nele, ele foi justificado. Esse é o primeiro aspecto da salvação. Mas o segundo é a santificação. A santificação não é aquilo que me salva. Eu não sou salvo porque eu sou santo. Eu sou santo porque eu sou salvo. Isso significa que a partir de quando eu creio na pessoa de Cristo, eu recebo Jesus na cruz do Calvário, o Espírito Santo faz morada em mim e é começado um processo, não é um ato imediato, em que eu estou sendo salvo do poder do pecado. Na justificação, nós somos salvos da condenação do pecado. Na santificação, estamos sendo salvos do poder do pecado. Dia após dia, o Espírito Santo está trabalhando em mim e em você para nos santificar. Na justificação, Deus tirou você imediatamente do lamaçal do pecado, mas agora na santificação, Deus está aos poucos tirando a lama do pecado de você. Esse é o processo da santificação. Nós temos a última etapa da salvação, que é a glorificação, onde quando Jesus voltar, e muito em breve ele virá, nós teremos um corpo glorificado, seremos salvos da presença do pecado, estaremos para sempre com o Senhor e não haverá mais nenhuma possibilidade de pecar. E falando isso, é muito importante eu te falar isso, sabe por quê? Porque cada vez mais eu vejo que no povo de Deus o óbvio está precisando ser dito. Tem pessoas que estão há anos na igreja e ainda não entenderam o evangelho. Tem pessoas que cresceram em lares cristãos, são filhos de pastor, ouso dizer, estão envolvidos em ministérios na igreja, mas não entenderam a salvação ainda. Ou pessoas que hoje são salvas e não entendem que são salvas, porque falam, cara, como eu sou pecador, eu peço perdão e eu cometo a mesma coisa de novo. Por isso, nós precisamos urgentemente tratar desse tema. Por isso, me permita te introduzir rapidamente ao livro de Hebreus. Esse autor misterioso, nós não sabemos quem escreve essa carta. É um mistério, de fato, ninguém sabe quem é o autor desse livro. Alguns falam que é Paulo, outros Barnabé, outros dizem ser Apolo ou Priscila e Áquila, mas nós não sabemos quem é. Aquilo que sabemos é que esse escritor, ele é alguém que
está muito familiarizado com o Antigo Testamento, é alguém que é doutor na lei de Moisés, e ele, ao mesmo tempo, é alguém que conhece vários personagens bíblicos, tais como Timóteo e outros que ele cita nessa epístola. Ele está escrevendo em um momento em que ele escreve essa carta a judeus convertidos à fé cristã, e eles estavam passando por uma crise de fé. A crise de fé desses caras, se ela pode ser resumida, era basicamente sobre o seguinte: eles estavam passando por uma perseguição devido ao fato de serem cristãos, ali no primeiro século. E além disso, eles tinham uma dúvida. Na lei de Moisés, está escrito que Deus separou para sacerdotes a tribo de Levi. Você lembra disso muito bem. Mas Jesus não é da tribo de Levi. Jesus é sacerdote da tribo de Judá. Eles estão com uma crise de fé diante as perseguições e diante a essa dúvida, porque parece a eles que o Novo Testamento está entrando em contradição com o Antigo Testamento, e eles estão querendo retroceder na fé, eles estão querendo abandonar a Cristo e retornar ao judaísmo. Nisso, o autor aos Hebreus, ele escreve essa carta para fortalecer a fé desses irmãos e provar que Jesus é sumo sacerdote mediante a ordem de Melquisedeque, ou seja, Jesus já é sumo sacerdote desde a eternidade, desde antes da lei mosaica. Entendendo isso, dos capítulos 1 até o 4, se nós poderíamos resumir essa seção do livro de Hebreus, é: Jesus é melhor. O autor vai mostrar que Jesus é melhor ou superior aos anjos. Jesus é melhor ou superior a Moisés, superior a Josué, e ele é o Filho de Deus. A partir de então, nós chegamos nesse texto, aonde, depois de ter explicado a supremacia de Cristo, ele passa então a trazer algumas exortações para mim e para você. Entendendo isso, eu quero que você releia comigo os versículos 1 até o versículo de número 11, em que a palavra de Deus diz o seguinte: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda boa obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que descansa, entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Primeiro ponto: pela fé, descanse das suas obras. Aqui o autor de Hebreus, ele traz uma promessa disponível hoje. Ele diz que existe um descanso de Deus para mim e para você hoje. E ele traz 3 exemplos do Antigo Testamento, e ele os compara com o Salmo de Davi. Ele traz, a primeiro momento, o sétimo dia em que Deus descansou depois da criação. Você se lembra? Deus criou todas as coisas em 6 dias e no sétimo descansou.
Eu te faço uma pergunta: Deus fica cansado? Deus, ele precisa recuperar o fôlego falando, olha, agora acabei de fazer muito esforço, eu preciso descansar? Não, o texto diz que o descanso de Deus foi um descanso das suas obras. O próximo exemplo do autor aos Hebreus é o exemplo de Canaã, quando Josué entra na terra. O texto bíblico, se você voltasse lá, diria que Josué ele não conseguiu dominar toda a região. Isso mostra que Canaã era um símbolo de uma terra prometida, espiritual para mim e para você. E também o autor traz o sentimento da lei mosaica no versículo 9, quando ele diz que o sábado, o sétimo dia, que Moisés estabeleceu, é um símbolo do descanso de Deus para mim e para você. Mas vamos por partes. O que é essa promessa desse descanso? Do que nós estamos falando, irmãos? O autor, ele começa a fazer um paralelo entre Israel e a igreja. Ele começa a pegar o exemplo do porquê Israel não teve descanso no deserto, aquela geração que não seguiu os mandamentos de Deus, e à medida do que Israel fez de errado, ele traz também para a igreja, falando, olha, não sigam o exemplo de desobediência deles, senão vocês também vão ficar sem descanso. O povo de Israel, o texto diz que eles também ouviram as boas novas, ou seja, eles sabiam sobre o cordeiro que Moisés estabeleceu, eles sabiam o evangelho, Deus entregou pela fé uma mensagem, mas essa mensagem não teve fé. Ao mesmo tempo, quando eles não tiveram fé, isso leva o povo de Israel a desobedecer, porque eles não deram crédito àquilo que Deus falou. Então, incredulidade levou à desobediência. E o resultado disso, por terceiro lugar, é que o povo não entrou na terra prometida. Então, o que eu e você precisamos fazer para esse descanso? Primeiro de tudo, nós precisamos de fé. Fé na mensagem do evangelho, que nos conduzirá a obedecer a palavra de Deus naturalmente. E, portanto, quando estamos em fé, isso nos leva a progredir em obedecer a palavra de Deus. Assim, nós entramos no descanso de Deus. E o que é o descanso de Deus? Irmãos, preste muita atenção, esse, para mim, é um dos pontos mais maravilhosos de tudo que nós poderíamos falar aqui hoje. O descanso de Deus não é o céu que vai vir depois. O autor deixa claro, é no dia que se chama hoje. Hoje é o descanso. O que o autor está dizendo é sobre um descanso espiritual na minha e na sua, na nossa consciência cristã hoje. E esse descanso é assim como Deus descansou das suas obras. Deus está convidando eu e você nessa tarde a descansar das nossas obras. Sabe por quê? Porque a nossa vida não se baseia mais naquilo que nós fazemos para sermos agradáveis a Deus. Não, a nossa vida se baseia na fé de que Cristo foi agradável a Deus. E por isso temos descanso na nossa consciência. Irmão, sabe qual que é a realidade? A realidade é que tem muito cristão que está vivendo uma vida religiosa, ao invés de entrar no descanso de Deus, de que a obra de Deus está pronta. E sabe que obra de Deus pronta é essa? É que Jesus já morreu na cruz do Calvário por você. A obra já está pronta. Jesus bradou, está consumado. Mas sabe o que tem um monte de crente fazendo? Não, eu preciso comprar a presença de Deus. Eu preciso ser merecedor de Deus. Irmãos, é muito bom a gente querer ser alguém melhor, mas o problema é que uma vida religiosa, em que eu uso as minhas obras para chegar até a Deus, vai gerar cansaço e desânimo, igual os hebreus estavam passando. Mas uma vida de descanso em Deus, de entender, eu sou pecador mesmo, eu não sou digno de ser chamado filho de Deus, mas o Filho de Deus, Ele morreu por mim, e eu, filho do homem, agora posso ser feito filho de Deus. E eu descanso na obra de Cristo na cruz. Eu sou pecador, eu não tenho nada para apresentar a Deus mesmo, senão os meus pecados. Mas eu sei que Cristo já pagou todo o preço. Irmãos, nós precisamos lutar contra a nossa religiosidade. Porque nós temos uma mentalidade que já se espalhou na nossa cultura ocidental. De que, não, quem vai para o céu é gente bonzinha. Irmão, não vai ter uma pessoa boazinha no céu. Não vai ter uma pessoa boazinha no céu. Na verdade, vai ter uma. O nome dela é Jesus, porque é a única que existe. Irmão, você está entendendo?
Você está entendendo que a semelhança do que Deus descansou daquilo que Ele fez, nós precisamos abrir mão de um evangelho legalista, de conquistar o descanso na nossa mente, uma paz de ser agradável a Deus, porque isso não tem como vir de mim e de você, isso tem que vir da obra de Cristo na cruz. Você está entendendo o que é um ciclo vicioso? Que se nós não entendermos, não nos apropriarmos pela fé do sacrifício de Cristo, nós vamos viver um ciclo de pecado, culpa, arrependimento, e vamos cair de novo, e vamos ficar presos nesse ciclo de culpa vicioso. Mas Deus tem um descanso no dia que se chama hoje, e você só precisa fazer uma coisa: crer que o sacrifício de Cristo é suficiente para te purificar de todo pecado, de toda maldade, de toda sujeira. 1 de João, versículo de número 8, no capítulo 1 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda impureza. Irmão, Cristo é suficiente. Não vai ter ninguém bonzinho. A fé no descanso de Deus é uma paz que vai te pautar. Vai te pautar. Quando a sua vida não estiver boa, você vai ter uma paz interior que não tem explicação. Sabe por quê? Você está se agarrando aos méritos de Cristo. O dia em que pode acontecer, nós somos humanos, você tropeçar, se os méritos de Cristo forem aquilo que você está agarrado pela fé, irmão, você vai se levantar, você não vai retroceder, você vai prosseguir para o alvo que é Cristo, você vai ter um descanso espiritual disponível. Tudo isso, todos esses exemplos, era só um exemplo daquilo que Jesus nos disse, lá em João 14, eu não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, deixo-vos a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, irmão. Basta a gente aceitar uma coisa: nós não temos como entrar no descanso, mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele é quem nos conduz ao descanso. Josué é quem colocou o povo na terra prometida, e eu não sei se você sabe, mas o nome grego, Jesus e Josué, é na verdade o mesmo nome. Jesus e Josué, biblicamente falando, é o mesmo nome. Jesus, ele vem como Josué aperfeiçoado, porque Josué introduziu o povo a um descanso numa terra terrena, mas Jesus está aqui hoje, e Ele quer nos conduzir a um descanso perfeito e espiritual. Ele é o Josué que quer te liderar à paz que excede todo entendimento. Descanse, Deus já te declarou justo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu quero ler com você os versículos 12 até o versículo 13, que diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Segundo ponto, pela fé, descanse diariamente na palavra para ser santificado. Eu falei com você no primeiro ponto sobre a parte da justificação. Pela fé, nós entramos no descanso. A nossa consciência, ela não precisa ficar culpada. Agora, eu saio da parte da justificação e eu entro no segundo aspecto da salvação, que é a nossa santificação. Aqui o autor aos Hebreus vai tratar daquilo que não é o motivo pelo qual somos salvos, mas é o efeito da nossa salvação, que é a santificação. Irmãos, a característica que fez também o povo de Israel não entrar no deserto é porque eles tiveram incredulidade, e isso levou à desobediência diante da palavra de Deus. Por isso o autor traz o fato de que nós temos que nos apegar com fé à palavra. Ele fala primeiro sobre fé no descanso de Deus, agora fala sobre colocarmos a nossa fé na palavra de Deus, e assim não seguirmos o exemplo de desobediência do povo de Israel. Irmãos, entendendo isso, uma pergunta frequente que as pessoas fazem é: olha, eu entendi o primeiro ponto desse sermão,
Eu entendi que eu sou salvo pela fé, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Então eu não preciso fazer nada para ser salvo? Eu não preciso assim ser uma pessoa boa? Eu não preciso ter um código moral? Eu não preciso fazer nada para ser salvo? Essa pergunta, na realidade, eu vou dar a resposta dela aqui. Você precisa fazer tudo isso, mas você não é santo para ser salvo. Você é santo porque você já foi salvo. Você tem a santificação não como a causa da salvação, mas o efeito da sua salvação pela fé. Portanto, a santificação não me torna alguém salvo, é só uma consequência natural de quem já creu no descanso de Deus. Irmãos, entendendo isso, nós temos aqui a principal ferramenta para a nossa santificação. E o que é a santificação, se não, porém, todo dia o Espírito Santo pegando uma sujeira que está nas nossas vestes, que ainda tem um pouquinho de lamaçal do pecado, ele pega e fala assim: filho, olha aqui a minha palavra. E ela vem como um espelho. Você fala: olha, aqui está sujo mesmo, Espírito Santo. Eu preciso limpar isso daqui. Eu estou sujo aqui não está, a coisa não está bonita, aqui a coisa está feia. E a partir da palavra de Deus, nós temos o norte da nossa santificação, irmãos. A principal característica de alguém que foi salvo não é que ele nunca mais peca, mas é que ele perde a alegria em pecar. Porque ele olha para a palavra de Deus e ele vai falar, igual fala o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me libertará de mim mesmo? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Irmãos, a salvação na vida do cristão, ela acontece de tal forma que você não para de pecar para todo sempre. Mas o pecado na vida de quem nasceu de novo de verdade, entrou de fato no descanso de Deus, foi nascido da água e do Espírito, é que sabe o que? O pecado vira um acidente e não mais um estilo de vida. 1 de João, no capítulo 1, diz que se nós falarmos que não temos pecado, estamos mentindo e fazemos de Deus um mentiroso. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos purificar. Mas no capítulo 3 de 1 de João, João diz: quem vive na prática do pecado, esse nunca conheceu a Deus. Irmão, você quer ter a prova da sua salvação? Você tem uma indignação quando você peca na mesma coisa que você tinha falado para Deus que não ia mais? Pois é, eu tenho uma boa notícia para poder te dar. O Espírito Santo está te conduzindo à palavra dele, para que você seja cada vez mais santo. Irmão, a santificação não é um peso para quem nasceu de novo, é um prazer. Porque se eu entrei no descanso de Deus e eu estou no lugar do sábado, eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo, eu estou junto com o Santo de Israel, se eu estou com esse Deus Santo, é natural que eu comece a me portar como Ele se porta. Eu não sei se você já viu, mas nos relacionamentos que nós temos terrenos, nós somos muito influenciados por quem está do nosso lado. Estava aqui cantando a minha linda noiva, que eu estou para me casar com ela daqui a poucos tempos, e cada vez mais que eu estou junto dela, eu começo a ficar cada vez mais parecido com ela. É impressionante. Eu começo a me tornar uma pessoa que pega os mesmos costumes, hábitos. E, irmãos, se você está num lugar que você tem intimidade, que é um lugar de descanso, com alguém que você ama, que é Deus, a santificação é algo natural. É um lugar de intimidade, é um ambiente confortável. E a ferramenta que Deus nos conduz é a sua palavra, irmãos. Eu quero começar a falar com você sobre a necessidade de termos uma leitura bíblica diária. Irmãos, a Bíblia, ela é aqui relatada como aquilo que vai nos dividir, vai separar aquilo que precisa ser separado dentro de nós. Mas aí o mesmo versículo no 13 diz que tudo está exposto aos olhos de Deus. Irmão, preste muita atenção. A Bíblia não é para Deus saber quem é você, porque Deus já sabe, Ele já vê tudo. A Bíblia é um espelho para você ver quem você é. Deus já sabe, mas nós precisamos tomar diariamente consciência de quem nós somos. Diante de Deus, tudo já está exposto, mas para nós precisamos pegar a palavra de Deus. Tiago 1 diz que a palavra de Deus é como um espelho. Aqui ela é como aquela que vai rasgar, vai dividir aquilo que precisa ser separado dentro de mim e de você. Irmãos, a Bíblia, quando nós lemos ela todo dia,
não somos nós que lemos a Bíblia, é a Bíblia que nos lê. Quando abrimos a Bíblia, não somos nós que estamos abrindo a Bíblia, é a Bíblia que está nos abrindo ao meio e falando: ei, isso daqui não me pertence, nisso daqui você está errado, isso daqui continue assim, isso daqui tenha mais fé. A Bíblia, ela nos divide ao meio. Quando nós temos uma revelação de algo da palavra de Deus, não é a Bíblia que foi revelada, é quem você é que é revelado. Irmão, eu estou pregando esse sermão aqui, você está entendendo coisas muito melhores sobre a sua vida cristã. Irmãos, está aí a necessidade de termos um relacionamento com a palavra de Deus. O problema é que nós temos um monte de cristãos que vivem se perguntando: por que eu caio no mesmo erro? Por que isso, aquilo? Irmão, a gente não vai ser perfeito mesmo, mas o cristão quer melhorar. Mas, irmão, nós fazemos tudo, mas nós não temos um lugar de primazia, de prioridade à palavra de Deus no nosso coração, nem na nossa rotina. Irmão, eu não estou falando sobre você pegar e se tornar um teólogo, não. Eu estou dizendo sobre você tirar um tempo, nem que seja para você ler 5 versículos por dia, mas você ver quem você é, você reconhecer aquilo que precisa ser separado, dividido, cortado de dentro de você. Nesse texto, a palavra de Deus, ela é viva, ou seja, ela possui vida por si própria, ela é o sopro de Deus. O próprio Jesus disse que as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. João 6,63, irmão, a Bíblia não é qualquer livro. O dia que nós, como cristãos, entendermos isso, vamos parar de tratá-la como se fosse uma coletânea de doutrinas, uma coletânea de simplesmente conhecimentos teóricos de 2000 anos atrás. Nós vamos entender que esse livro é vivo, porque essa é a palavra que saiu da boca do Deus eterno, e ele está vivo. Portanto, esse não é qualquer livro, é um livro que tem espírito e vida para você, todos os dias. A Bíblia aqui, ela é eficaz, ou seja, é um poder em ação, ao contrário de alguém que tem poder em potencial. Ou seja, o que o autor aos Hebreus está dizendo é que a Bíblia é eficaz, ela não só tem poder para te dividir, mas se você ler ela, ela vai te dividir, porque ela não tem só um potencial de te mudar, ela com toda certeza, 100%, quando a Bíblia é exposta, nós somos expostos a quem deveremos ser. Irmão, todos os dias, a Bíblia tem uma eficácia, tem um poder para dar para mim e para você. Ela vai mudar os seus hábitos, ela vai mudar a sua maneira de ver o mundo, ela vai mudar a sua maneira de conversar com as pessoas da sua casa, ela vai mudar os lugares que você frequenta. Ela com toda certeza é eficaz. É isso que faz com que o mundo persiga a Bíblia. Sabe por que as pessoas odeiam tanto a Bíblia? Porque é o único livro que, quando nós lemos, o autor está do nosso lado. Todo mundo que lê esse livro nunca mais foi o mesmo. É o livro que gera transformação, porque ele é eficaz por si próprio. A Bíblia, ela ainda é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e pode separar o inseparável, juntas e medulas, alma e espírito, pensamentos e intenções do coração. Irmão, nós não temos dimensão de, às vezes, quantas coisas no dia nós pecamos e nem sabemos. É naquele momento no trânsito que a gente até esquece. É naquela olhada para alguém. É naquela intenção que só eu e você sabemos. Mas, irmão, a Bíblia é tão poderosa que ela pode separar aquilo que nem você está vendo. Ela pode julgar as intenções do nosso coração, irmão. E quando estamos diante dela, a santificação é certa, porque ela é uma espada que corta, mas ela também é um bálsamo que nos cura. Ela é a palavra de Deus que tem 2 gumes, um lado para nos cortar, o outro para nos restaurar. Você está entendendo o poder que nós temos na palma de nossas mãos? Você está entendendo a necessidade de eu te perguntar agora, que livro da Bíblia que você está lendo? Você está entendendo a necessidade do que eu estou te falando, de você saber me falar qual que é o seu evangelho favorito? Você está entendendo a necessidade de você me dizer aquilo que você está aprendendo na Bíblia? Você está me entendendo que não é sobre um conhecimento teórico, é sobre uma mudança pessoal para ser mais parecido com Jesus Cristo? Nós estamos entendendo isso? Que a santificação já deveria ter se progredido, mas, irmãos, não existe céus abertos e Bíblia fechada.
Tem muito crente querendo um avivamento, querendo uma santificação, mas não existe, irmão. Não existe céus abertos e Bíblia fechada. Não haverá um avivamento se antes não acontecer um reabibliamento da nossa parte. Nós temos que ter reverência com esse livro. Não estamos diante de letras mortas. Estamos aqui, diante da palavra de Deus. Ela já está julgando o seu coração. Ela já está cortando você. Ela já está separando você. Ela já está apontando o caminho. Deus está falando. Mas eu quero permanecer em constante mudança. Irmão, não tem nada mais prazeroso do que a palavra de Deus. É o bem mais precioso que o ser humano poderia ter. Mas eu quero ir com você para o nosso terceiro e último ponto, versículos 14 até o 16, que diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Terceiro e último ponto: pela fé, descanse em Jesus com liberdade, confiança e ajuda. Irmãos, ainda sobre o segundo aspecto da salvação, que é a santificação, a Bíblia, ela nos apresenta o nosso erro e a maneira de sermos transformados, mas isso nos leva à última solução do autor de Hebreus, ao descanso, que é a busca pelo sumo sacerdote perfeito, que é Jesus. Irmão, a Bíblia tem que nos levar ao lugar da oração, ao lugar da comunhão com Jesus e nos aproximar dele. E eu peguei aqui 3 características sobre Jesus, o sumo sacerdote que está no trono da graça, e como isso deve impactar a nossa busca por ele hoje. Irmãos, em primeiro lugar, nós vemos um momento de liberdade. É dito que nós temos livre acesso ao trono da graça. Olha, aproximemo-nos do trono da graça. A figura aqui é de alguém que está centrado em um trono. E na monarquia, se você olhar, por exemplo, o livro de Esther, as pessoas não podiam se aproximar do trono do rei sem serem convidadas. Mas aqui o autor de Hebreus está dizendo: ei, como sumo sacerdote Jesus, com o rei dos reis Jesus, nós não precisamos ter meias palavras. Você não precisa ter medo de se aproximar. O trono da graça, ele tem liberdade, ele está disponível. Basta invocar o nome de Jesus que haverá essa liberdade, irmãos. E é algo que deve nos levar a refletir pelo fato de que o texto está mostrando alguém que está sentado no trono e fala: pecadores, eu sou santo, na minha presença vocês pecadores deveriam morrer, mas eu paguei o preço, o caminho está feito. Vem, pecadores, se aproximem com liberdade. Irmãos, nós precisamos viver uma busca com Deus que tem liberdade, que nós podemos nos aproximar não só num culto. A gente está aqui ouvindo a palavra de Deus, mas sabe como é que a gente busca Ele? Você está indo para o trabalho, você coloca uma playlist lá de louvor, irmão, você vai no meio do caminho, você não vai só trabalhar aqui na terra não, você vai trabalhar seu espiritual. Você está lá no banho, você tem a maior liberdade para se aproximar do trono da graça e falar: Senhor, olha, hoje está difícil o negócio, eu estou estressado, estou cansado, talvez eu estou com vontade de pecar, mas Senhor, eu me aproximo do trono da graça. Irmãos, Deus providencia um escape, o trono da graça é acessível. Você não depende desse culto para ser cheio do Espírito Santo. Esse culto aqui é só uma instrução, é só sobremesa. Aquilo que é o alimento que sustenta eu e você, tem que ser no nosso dia a dia. Tem liberdade, podemos nos aproximar a hora que quisermos. O caminho já está feito. Você não depende de mim, não. Você não depende de ninguém para intermediar você e Deus. É você e Deus. É um relacionamento de pai para filho. É um relacionamento de liberdade, de confiança. Mas segundo, esse é um trono de
confiança. O autor aos Hebreus diz, aproximem-se com confiança. A palavra grega aqui, parecia, que é o nome da palavra grega, ela é traduzida literalmente por ousadia ou ausência de medo. Não, você está entendendo o que a Bíblia está falando? Ei, aproximem-se de Deus, sem medo. E sabe como é que tem muita gente que ora? Está lá, a fim de falar, Senhor, o que é que está no coração da pessoa na hora de orar? Senhor, eu estou querendo ir para o pecado. Senhor, eu estou cansado, eu estou estressado, eu estou aflito. Mas sabe como é que ora? Amabilíssimo Pai Santo das mais altas glórias das Shekinahs existentes. Eu entro agora para ser completamente arrebatado na tua sacromérrima presença. Não, irmão, você tem confiança. Você pode falar, Senhor, eu estou orando aqui agora, mas eu não queria estar orando. Meu time estava lá, perdendo a final da Libertadores. Eu queria, sei lá, ter sido arrebatado, mas eu estou orando aqui porque meu time está perdendo. Senhor, eu não queria estar orando agora. Senhor, o dia está difícil, eu estou achando que eu vou pecar. Irmão, você tem confiança, ausência de medo. O problema é que tem muita gente que não progride na fé, não é por falta de busca, é por falta de confiança no Deus que busca. É falta de liberdade, é falta de intimidade, é falta de sinceridade no nosso coração na hora de orar. Não seja rasgado. Deus é um Deus acessível, não é um Deus de longe, é um Deus que conhece o nosso coração. Eu estou dizendo que nós podemos ter reverência a Deus e ao mesmo tempo não sermos hipócritas no lugar de oração. Porque tem gente que ora, busca a Deus vestindo uma máscara. Mas ainda esse trono é um trono de ajuda. No momento da necessidade, nós acharemos graça e misericórdia. Irmão, existe a ajuda do céu disponível 24 horas por dia. Existe um socorro, existe um escape. É só se aproximar do trono da graça. O problema é que tantas vezes nós temos tantos atalhos alternativos. Nós temos tantas estratégias, tantos planos B, na hora que um problema, na hora que a tentação aparece. Mas irmão, se a gente não tiver plano B na manga, se a gente for direto ao trono da graça, existe ajuda disponível para te santificar, para te preparar, para te dar poder, para te dar força. Existe um trono, e esse trono está aqui. É um trono de liberdade, confiança e ajuda. Vamos ser sinceros com Deus.